Papa Achille Ratti foi eleito bispo de Milão em 13 de junho de 1921, dia de Santo Antônio. Foi um bispado curto, mas importante. Por que foi tão importante para a Diocese de Milão? Bom, curto pelo fato porque foi bispo e ao mesmo tempo foi consagrado como cardeal também. E o cardeal tem como direito de participar nas sessões do conclave quando vem falecer um papa. Foi bispo 7, 8 meses só de Milão e se caracterizou pela maneira muito prática e objetiva com a qual ele queria catequizar o povo da Diocese de Milão. Entre aspas, a título de curiosidade, a Diocese de Milão, a qual também eu pertenço, é a maior da Itália, até o ponto que entra na Suíça. Estamos num país vizinho da Suíça, uma boa parte da Suíça pertence à Diocese de Milão. Até hoje é assim. Até hoje é assim? Até hoje, sim. A Suíça é um pequeno jardim respeito ao tamanho do Brasil, né? Lá se falam 4 idiomas, tem o lado da Itália, o italiano, o francês, o alemão e o flamengo, da parte da Bélgica, né? E uma parte da terra da Suíça, como diocese, pertence à jurisdição de Milão. Ele fez questão que todos tivessem a possibilidade de ler e de dominar e de conhecer um catecismo que se tornou famoso, escrito e assinado pelo Papa Pio X, que hoje é santo, e que é feito em forma de pergunta e resposta. Pergunta e resposta, até que numa linguagem infantil, certo? De maneira que todos tivessem mais belos conhecimentos da doutrina através destas perguntas e respostas. O catecismo modelo de Pio X. Papa Pio X, diante de um perigo que a Igreja estava para enfrentar, uma tentação gravíssima chamada de modernismo, isso é, de transformar até as ideias religiosas numa linguagem de entendimento pessoal, ou para uma região é assim, para outra região, isto é, não usar a mesma linguagem. Papa Pio X colocou todo o catecismo nesta forma e fez questão que qualquer criança, logo, repito esta palavra, logo que tivesse o uso da razão, pudesse logo receber o sacramento da Eucaristia e do Crisma. Eu recebi o Crisma e fiz a primeira comunhão com 7 aninhos de idade, lá na Itália. Com 7 anos. Estava sendo alfabetizado ainda. Exato. Era primeiro, logo que uma criança aprendia a ler, já se recebia o sacramento. E até o sacramento do batismo. Até hoje na Itália tem o costume de não deixar passar 8 dias do nascimento. Ao completar a primeira semana de vida, já se recebe o batismo. É uma tradição que entrou em vigor já na época do Papa Pio XI. Entendeu? Portanto, o conhecimento doutrinal, sobretudo porque, falei no começo da minha resposta, a Diocese de Milão entra também na Suíça. E na Suíça, a presença dos protestantes, até hoje, é muito marcante. Não admitia uma linguagem diferente de fé. Os mesmos sacramentos, a mesma doutrina, a mesma Bíblia. E na Suíça se encontravam, e até hoje é assim, se encontram muitos que frequentam luteranismo, calvinismo, zuilismo também, e pentecostais, etc., onde se louva a Deus, e que Deus seja sempre louvado, né? Mas não em sintonia com a única Igreja de Jesus, fundada por Jesus. Este foi um esforço extraordinário que ele fez para difundir a verdade de fé, para ser lida, digamos assim, igualmente num lugar e no outro.
Então, esse catecismo do Papa Pio X era muito mais acessível a toda a população, então por isso que ele quis instituir na Diocese de Milão que fosse usado esse catecismo. Exato, pronto, como texto base. Mas a senhora poderia também perguntar, padre, até hoje é assim. A Igreja fez um passo para frente. Poucos anos atrás, durante o pontificado de Papa João Paulo II, que é santo, ele fez questão de escrever um outro catecismo, que é idêntico no seu conteúdo, certo? Mas com uma linguagem mais moderna. E colocando, sobretudo do ponto de vista ético, expressões da fé de Cristo comparadas com expressões que não batem e que se diz que são de Cristo. Vou explicar melhor. Quando nós estudamos os mandamentos, por exemplo, o 5º mandamento fala não matar. O novo catecismo, quando explica o que entra neste mandamento, coloca também, por exemplo, não dirigir embriagado. Mas, padre, mas na Bíblia não está escrito não dirigir embriagado. É claro, não tinha os carros. No 7º mandamento, não roubar. O novo catecismo da Igreja Católica acrescenta na explicação que significa roubar, não soltar um cheque sem fundo. Aí de novo, padre, mas não está na Bíblia. Não existiam cheques. Isto é uma linguagem um pouco mais moderna e prática, que atinge exatamente o estilo de vida de cada um de nós. Para não restar dúvida para ninguém. Exato, por isso a Igreja continua explicando a doutrina que ninguém poderá nunca modificar, que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai e ninguém poderá acrescentar nem uma vírgula, nem trocar uma letra, porque é válida. Deve adaptar-se mais também aos tempos, isto aqui sim, certo? E viver na mentalidade que nós vivemos. Mas é uma lei divina que supera até o mesmo tempo e até o final do mundo será sempre assim.